Vamos continuar na política, mas mudando de assunto, Reinaldo, porque tá claro que tanto o presidente Lula como o senador Flávio Bolsonaro, eles vão tratar na campanha eleitoral dessa decisão dos Estados Unidos que passaram aí a considerar as organizações terroristas transnacionais as facções criminosas brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho. Você escreveu um texto no fim da noite de ontem afirmando que é natural que os dois candidatos tenham perspectivas diferentes a respeito desse assunto, mas que a gente não está falando diante aí de um mero embate e empate de estratégias, porque uma das ações, a de Flávio, é ilegítima, por duas razões. A primeira, porque ataca a soberania do Brasil, e a segunda, porque traz prejuízos efetivos à economia. Você também critica setores da imprensa que passaram a considerar que as duas posturas são normais. Reinaldo, o que é que tem de anormal nessa defesa do Flávio, que ele faz a decisão tomada pelos Estados Unidos, e o que é que os irmãos Bolsonaro assinam como se fosse da autoria deles? Olha aqui, rapaz. Eu escrevi esse meu texto movido por algum inconformismo quando começou esse negócio de a ação de Trump agora está sendo explorada tanto por Flávio como por Lula. Flávio tenta capitalizar o fato de que os Estados Unidos passaram a considerar, né, tá. E Lula resolveu usar o discurso da soberania, e há um certo tonzinho assim de que o Lula estaria manipulando a questão da soberania por razões eleitoreiras. De sorte que nós estaríamos, e é isso que me incomoda, nós estaríamos diante de um confronto de estratégias eleitoreiras, que seriam opostas, porém combinadas. Um vai de um lado, outro vai do outro. Bom, que eles não se entendam sobre um monte de coisa, vá lá. Tá tudo certo. É por isso que pertencem a campos opostos. Eu só não vou chamar diametralmente opostos, porque para que fossem diametralmente opostos, seria preciso que o Lula fosse de extrema esquerda. E o Lula não é de extrema esquerda. O Lula é um político de centro-esquerda, centrista. O Flávio é de extrema direita. Então, um político diametralmente oposto ao Flávio teria de ser de extrema esquerda, o que, obviamente, o Lula não é. Então, primeira coisa é isso. Não são estratégias igualmente legítimas ou ilegítimas. Isso é falacioso, brutalmente falacioso. Né? Porque o Lula está fazendo o que lhe cabe. É preciso entender a natureza, e daqui a pouco nós vamos falar disso, é preciso entender a natureza da decisão tomada pelo governo americano. Ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão que é econômica, que atinge diretamente os mercados. Aliás, rapazes dos mercados, vocês estão felizes com o resultado? Era esse o cara que vocês queriam para a segurança jurídica? Assista o meu podcast na Warren que eu fiz, né, que é do mercado, antes de acontecer tudo isso. E eu estava dizendo, eu tratei desse assunto ali, sem saber de nada. Tratei em tese dos riscos que essa postura do Flávio representa para o Brasil. Né? Então tem a dimensão econômica e tem a dimensão militar. A gente fala daqui a pouco. Não se trata de dizer bandido é nosso, ninguém toca. Isso é uma besteira. Aliás, quem gosta dos nossos bandidos são eles. O Trump poderia devolver os bandidos brasileiros que estão refugiados lá. Não é mesmo? O Lula gosta de... Não, quem gosta de bandido... Então o governo Trump que devolva os bandidos brasileiros. Aliás, o Brasil está pedindo oficialmente os bandidos que estão lá. Eles é que não mandam. Essa posição do Flávio é uma posição que atinge os interesses nacionais. Eu me indigno que se trate isso na imprensa como se nós estivéssemos assim, diante de um grande confronto intelectual, meu querido Rafael.
um grande confronto político de posições igualmente legítimas e, eventualmente, em certo aspecto, até eleitoreira, não sei o quê. Não, queridos, grande debate é outra coisa. Eu até brinquei, citei, ilustrei, né? Botei lá a capa do House, eu botei uma foto do House, do Dr. House, que eu adoro, ainda hoje. Eu revejo todos, né? Sempre revejo tudo, né? Porque, claro que todos querem o bem do Brasil. Tem um trecho maravilhoso do House, tem uma fala dele que eu me lembro de um dos episódios, que ele tem uma doutora ali, que é meio um oponente dele, apaixonada por ele, tem uma tensão entre os dois, e um dia ela chega para o House e diz assim, mas o que você quer, House? Aí ele diz assim, como todo mundo, quero aceitação, um pouco de carinho e dicas boas de investimento. Não, todo mundo quer o bem do Brasil. Claro, oficialmente tá. Agora, quais são as ações que concorrem para o bem do Brasil, quais são as que não são? Nós estamos diante do grande debate, como esse livro do Yuval Levin, maravilhoso. É um debate entre o Burke e o Thomas Paine, com posições diametralmente opostas e legítimas sobre o Brasil. Então, aqui no caso do Paine e do Burke, a gente tinha um pensamento, temos um pensador ultraliberal, não, um pensador liberal, a base do liberalismo, Thomas Paine, a base de um pensamento social, as duas coisas são legítimas. Não, não é isso que se tem. Não é isso que se tem. O que a gente tem, de um lado, é a subordinação do país, do Brasil, a um país estrangeiro, por intermédio desta questão do crime organizado e tal, que passaria a ser considerado terrorismo, o que de resto, seja na lei brasileira, seja em qualquer outra, não existe, porque terrorismo, o PCC e o Comando Vermelho não lutam para tomar o poder. Eles estão infiltrados no Estado? Estão, como a máfia italiana está, como outras organizações criminosas estão. Né? Mas a máfia italiana não é considerada terrorista na Itália. O que existe lá é uma autoridade antimáfia, que a gente pode discutir aqui. Agora, não é crime de terrorismo. Como não é crime terrorista, o crime organizado em nenhum lugar, nem nos Estados Unidos. Quem diz que os Estados Unidos consideram as suas organizações criminosas organizações terroristas? Isso é mentira. Tanto é que o crime organizado, propriamente dos Estados Unidos, que burla o sistema econômico americano ou que se infiltra aqui e ali, isso é investigado pelo FBI. O correspondente à nossa Polícia Federal. Os crimes de terrorismo é que são investigados pela CIA e pelo Pentágono. Então, evidentemente, não é terrorismo. Só que a hora que esses bananas fazem isso, a hora que esses caras fazem isso, o que eles estão fazendo é expondo efetivamente a segurança do Brasil. E nós vamos ver no detalhe. Né? Porque fica parecendo que nós estamos diante de posições legítimas, cara. As duas são legítimas. Eu termino esse meu texto com um vídeo do Porta dos Fundos, maravilhoso, da época da pandemia, em que aparece uma médica hipotética, Simone Gomes, doutora, pós-doutora, epidemiologista, e ela vai debater a favor da vacina. E ela debate vacina com um gamer, cervejeiro, Carlinhos da Silva Rocha. E se faz o grande debate, que eles chamam de debate da semana, a médica defendendo a vacina. Aí o apresentador diz, mas há controvérsia. Aí vem o gamer cervejeiro, que é contra. Como se fossem ambas posições legítimas. Só que não são duas posições legítimas. Defender a soberania do Brasil é uma posição legítima. Entregar a soberania do país a outro
a um terceiro, aí não, essa não é legítima. Hã? Isso é uma degeneração, inclusive importante do próprio jornalismo. Uma coisa é outro lado, outra coisa é outro ladismo. E esse ismo, né, esse sufixo, ele vem lá do grego, não tem nada a ver com isso, mas ele acabou virando em português, quase sempre em sentido pejorativo, uma espécie de desvio, um vício, um sestro. E é preciso que o jornalismo não seja isso. Da gente igualar as coisas que são absolutamente desiguais sob o pretexto de que tudo tem o seu lado. Tem coisa que tem o seu lado errado, nefasto, como o debate do cervejeiro anti-vacina. Não são posições legítimas. Não são posições que se igualam. O Lula e o Flávio certamente têm divergências sobre como enfrentar o crime organizado. O Flávio, por exemplo, em matéria de enfrentamento ao crime organizado, ele achou que uma boa maneira de enfrentar era condecorar o Adriano da Nóbrega, chefe de uma milícia. Eu inventei isso. Ele deu uma entrevista ao Roda Viva e defendeu o Adriano de novo. E não faz tempo. Ele empregou a mãe do Adriano, ele empregou a mulher do Adriano. O pai dele pediu deslocamento de milícia da Bahia para o Rio de Janeiro, quando deputado em 2003. É o jeito que ele tem de defender crime organizado. Como defender o massacre na Penha e no Morro do Alemão, no Complexo da Penha e no Morro do Alemão. É uma forma de defender o combate. Que ele e o Lula tenham divergências, né? Eu acho as teses da extrema-direita para enfrentar o crime criminosas também, mas, enfim. Mas que sejam divergências internas. Agora, o que ele fez foi levar essa divergência, que não foi divergência nenhuma, né? Ele foi em busca de um ativo eleitoral nos Estados Unidos. Né? Isso já estava em debate, é provável que os Estados Unidos tomassem essa decisão com ou sem a presença dos Bolsonaro lá, mas o fato é que eles estão buscando capitalizar isso. Agora, que se diga aqui dentro, e acho que aí, com a devida vênia, setores da imprensa abrem mão do seu papel, que se diga aqui dentro, sabe como é? São modos distintos de ver as coisas. Não é um modo distinto de ver as coisas entregar o combate ao crime organizado, que nós podemos e devemos fazer aqui dentro, entregar a um país estrangeiro, com consequências muito sérias para o mercado financeiro, para os bancos, para tudo. Tá? Além da exposição a um ataque de natureza militar. Nós vamos detalhar isso daqui a pouco. Né? Então, eu preciso que, nessa hora, eu preciso que a imprensa tome muito cuidado. Muito cuidado. Né? E também eu cito, mais uma vez, a anatomia do fascismo nesse texto que eu escrevo, porque aqui está, né, uma tese importantíssima do Robert Paxton, que felizmente ainda está vivo, com mais de 90 anos, né, em que ele diz que os fascismos só triunfaram na Europa, no século passado, quando eles ganharam pedaços da elite. A imprensa faz parte dessa elite. É um pedaço da elite intelectual do país. E que precisa fazer uma opção clara. Ou é democracia e soberania, ou então acredita que pode render a soberania brasileira a estrangeiros. Nós temos, o Flávio próprio lembrou esses dias aí, um pronunciamento do Júlio de Mesquita Filho, então do Estadão, em 1963, falando que se houvesse o risco de o Brasil virar outra Cuba, os Estados Unidos não deveriam hesitar em recorrer à bomba atômica.
Então é preciso que a gente pense as implicações. Quando se criam essas falsas igualdades, é preciso que a gente pense o que está em curso. Porque iguais essas coisas definitivamente não são.